Amados e queridos irmãos do canal Vocação Celestial, eu queria nesta madrugada, nesta vigília, poder trazer uma palavra do coração de Deus para os vossos corações. A palavra de Deus tem um objetivo fundamental, que é te aproximar mais do Criador. A palavra de Deus está lá em Salmos, capítulo 25, versículo 14, que diz assim: o segredo do Senhor, é para aqueles que o temem. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, não é para qualquer um, não. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 24, versículo 32, que fala acerca da parábola da figueira. Uma palavra para a vossa meditação. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Provérbio 23, compre a verdade e não a vendas. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, ele vela pela sua palavra para que ela venha se cumprir. E esse texto fala sobre você aprender a parábola da figueira. A figueira aqui se trata da nação de Israel. A nação de Israel, a nação que nasceu num só dia, conforme o profeta Isaías profetizou. Ficou nos anais da história o dia 14 de maio de 1948. Foi quando foi declarado o Estado de Israel, resolução 181 da ONU. De lá para cá, são 72 anos que a nação de Israel sobreviveu em meio a guerra da independência, guerra dos 6 dias, guerra de Yom Kippur, e continua no Oriente Médio. São guerras e mais guerras. O maior sonho da nação de Israel é ter paz. E há uma promessa para aqueles que oram pela paz de Jerusalém. Prosperarão todos aqueles que amam Jerusalém. Todos aqueles que amam Israel têm uma promessa de prosperidade em nome do Senhor Jesus. Amados, Israel super sinal. Por quê? Porque é o relógio de Deus, né? Israel é o relógio de Deus. Lá tem muitas profecias que já se cumpriram e tem muitas profecias que ainda irão se cumprir. Quando eu estive em Israel, em 2011, se cumpriu uma promessa que um judeu valeria por 1000. Um judeu valeria por 1000. E quando nós estávamos em Israel, houve uma grande festa, porque um soldado judeu
foi liberto pelos inimigos de Israel e a nação de Israel liberou 1000 prisioneiros. É brincadeira, meu irmão? Um judeu, um soldado judeu valer por 1000 homens, 1000 presos ali em Israel. Então, sempre as profecias estão se cumprindo. Ezequiel 36, Ezequiel 37. E agora nós estamos na iminência do cumprimento de Ezequiel 38, que é Gog, Magog, ou seja, Rússia, Vladimir Putin, Irã, Turquia, Síria, Líbia, Egito, Jordânia, Líbano, ali a Palestina, está todo mundo ali contra Israel, Iraque, Irã, todo mundo contra Israel. E essas nações irão guerrear contra Israel por causa dos despojos. Mas eu não vou falar hoje acerca disso. Temos vídeos aí no nosso canal, que é Vocação Celestial. Se você assistir outros vídeos, você vai ver que tem profecia já se cumprindo, Ezequiel 38. Vá lá, dê uma olhadinha. E eu queria falar o seguinte, que enquanto profecias estão se cumprindo, eu não sei se você sabe, mas tinha sido extinto o Sinédrio de Israel. O Sinédrio voltou. Hoje, o maior sonho da nação de Israel é a construção do terceiro templo. Já está tudo preparado para a construção ou reconstrução do templo, aquele templo no local onde Salomão tinha sido construído, no Monte Moriá. Prezados, eu estive lá, todos os preparativos, está tudo preparado para a reconstrução do templo. Também não vou falar acerca disso, já tem levitas, já tem sacerdotes, sumo sacerdote, e o interessante é que com a diáspora, no ano 70 depois de Cristo, nós fomos beneficiados. Se hoje as nações ouvem falar de batismo, Israel. Se hoje existe vestes sacerdotais, nós conhecemos isso por causa de Israel. Se hoje nós estamos com a Bíblia na mão, graças aos judeus, Você já ouviu falar na Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, da Bíblia, do hebraico para o grego, e tem a Vulgata latina, a tradução para o latim. A Bíblia chegou até nós graças aos judeus, graças também aos cristãos da igreja primitiva, aos padres da igreja católica. A Bíblia chegou até nós, graças a Deus. Nós devemos agradecer a Deus pela vida dos judeus, não só por causa da Bíblia, mas por causa de Cristo, o verbo que estava com Deus, o verbo era Deus, no princípio o verbo estava com Deus, o verbo a luz dos homens, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, veio para os seus, os judeus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus Cristo nos deu esse direito de sermos chamados, feitos filhos de Deus. O apóstolo João, apóstolo do amor, ele disse que os olhos dele contemplaram, ele tocou na palavra da vida, no verbo da vida, no manancial da vida, na luz da vida, o jardineiro da vida, o maestro da vida. Amados, em meio a tudo que vem acontecendo na face da terra, eu decidi abrir esse canal Vocação Celestial para alertar
os nossos irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios, nós devemos vigiar, olhar e vigiar e orar. Nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. Nós somos filhos do dia, não podemos ser pegos de surpresa. Nós temos sido avisados pelo Senhor, e um dos grandes avisos, super sinal, é a nação de Israel. Se alguém tem dúvida acerca das Sagradas Escrituras, da existência de Deus, está aí o povo de Israel, um povo que Deus já vem poupando há muito tempo. Deus vem guardando a nação de Israel contra muitos adversários, contra muitos inimigos. É uma história linda. Nós temos os vídeos, estão gravados, você pode ir lá e conferir. Mas a nossa geração é a geração que viu a figueira florescer. Está florescendo a nação de Israel, que era deserto, está virando pomar. Deus tem prosperado muito, o céu está trabalhando a favor da nação de Israel, a terra está trabalhando a favor da nação de Israel, o sol, a lua, as estrelas, tem sinalizado as areias, os sítios arqueológicos, todas as coisas estão cooperando para o bem daquela nação. E quando a figueira florescer, é porque está próximo o verão. Jesus vem. Ele está mais próximo de quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Prezados amigos, ouvintes, nós estamos vivendo uma época muito difícil. No primeiro dia do ano, foi no dia 1º, eu estava no estacionamento da igreja, quando de repente uma nuvem negra chegou ao céu de Salvador, veio com aquela nuvem, trovões, raios, relâmpagos, chuva de granizo em Salvador pela primeira vez. Eu disse, esse ano de 2020 promete. Depois nós vimos aí o que aconteceu com os Estados Unidos e o Irã, quando os Estados Unidos matou o general Soleimani. Nós achávamos que seria a Terceira Guerra Mundial. Quem não achou que já seria o início da Terceira Guerra Mundial? Aquele avião que caiu lá no Irã e confirmou que foram os iranianos que derrubaram aquele avião. Ali já foi algo terrível. Porém, agora um grupo de pesquisadores, de estudiosos, descobriram que o coronavírus que no dia 31 de dezembro atingiu a China, não veio da parte dos chineses. Os pesquisadores dos Estados Unidos, da Austrália, do Reino Unido, eles juntos chegaram à conclusão, através de pesquisa, de estudo, que esse coronavírus não foi uma armação da China. Eles têm prova disso. Não foi armação dos Estados Unidos. Não foi para beneficiar nem a China, nem os Estados Unidos. O que é que estava acontecendo? Os Estados Unidos, através de Donald Trump, chamou o vírus de vírus chinês. Isso magoou demais o povo da China, porque eles acharam que Trump estava acusando os chineses de ter premeditado isso para se beneficiar na questão econômica. Inclusive, alguns investigadores dos Estados Unidos cogitaram isso, que esse vírus foi manipulado, mas a verdade veio à tona. E qual foi a verdade? Através dos estudos, descobriram que verdadeiramente esse vírus é o vírus natural, é o coronavírus na sua 7ª fase. Assim como teve aquele filme Velozes e Furiosos, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, o coronavírus sofreu mudanças no decorrer do tempo e agora está na sua 7ª fase.
e não teve a mão do homem. Imagine você, eu estava achando vários pelo WhatsApp, um grupo de pessoas criar essa teoria, a teoria da conspiração, dizendo que foi a China, outros disseram que foi os Estados Unidos, e os dois quase estava na iminência de ter um grande conflito entre Estados Unidos e China, porque estavam trocando acusações. Mas agora veio à tona, você que estava defendendo, tire isso logo da cabeça, que os pesquisadores já chegaram com contundência. Enquanto vocês ficam discutindo acerca dessa fake news, está ocorrendo algo terrível. O coronavírus matou muitas pessoas na China, que nessas últimas 24 horas alegaram que não houve, no caso, novos infectados. Eles conseguiram barrar, mas isso não dá uma segurança total ao povo chinês, porque eles fizeram um trabalho radical para erradicar o surto, erradicar essa pandemia. Porém, esse coronavírus saiu da China e está agora fazendo uma turnê em outros países, a saber, a Itália. Só hoje, em 24 horas, morreram 475 pessoas na Itália em apenas 24 horas. Você tem ideia do que é morrer 475 pessoas em 24 horas? Prezados amigos, sabe quantos infectados já tem no mundo? 185 mil. 185 mil pessoas infectadas, e esse número está se multiplicando. Os dias estão passando, está se multiplicando. Daqui que a vacina chegue, já dizimou milhares, se não milhões de pessoas. Precisamos orar. Precisamos orar. E quantas pessoas, irmãos, eu que esse ano bati o recorde na celebração de culto fúnebres, indo a cemitérios, e agora eu estou vendo na Itália pessoas não tendo o direito de celebrar um culto fúnebre ao falecido, porque o coronavírus está destruindo vidas e as pessoas estão sendo enterradas logo para não haver uma proliferação dessa praga. A saber, a pandemia. Pandemia é o quê? Pandemia é uma praga, é uma peste que toma uma grande extensão, continente, fora do continente, e essa praga, ela já tomou o que? Não só o continente asiático, mas tomou também a Europa, já chegou na América e vários países. São muitos países que estão agora em pânico, terror. Vocês não têm ideia do terror que está causando na Itália, está causando no Irã, está causando na Espanha, a saber, a França. A França teve um evento na França, uma igreja pentecostal, e esse evento tinha mais de 2.000 pessoas vindo de vários lugares. E segundo autoridades que rastrearam esse coronavírus, eles alegam que veio desse movimento pentecostal, onde muitas pessoas que participaram e vieram de outros lugares foram contaminadas por este coronavírus. A verdade é que uma pessoa só, aqui na Bahia, em um casamento de uma irmã de uma youtuber fitness famosa, ela se casou, um casamento milionário, e de repente um convidado vindo dos Estados Unidos estava infectado. E ele participou da festa, e nessa participação da festa, muita gente foi contaminada, inclusive a cantora Preta Gil e a irmã, que é famosa, foram contaminadas. O povo invadiu praticamente o hospital Albert Einstein, e o povo contaminado, foi um verdadeiro estrago. Depois
o povo só vieram saber depois, aí é chorar pelo leite derramado. Mas a verdade é que esse vírus é tão perigoso, é tão terrível, que já atingiu ministros do governo atual do nosso país. O ministro das Minas e Energia está infectado, o general Heleno está infectado, até o presidente do Senado, o senador Alcolumbre, está contaminado, infectado. Tem outro senador que também está infectado, não está respeitando o deputado, está respeitando, teve um desembargador aí que está infectado, não está respeitando artista, cantor, famoso, quem tem dinheiro, não respeita ninguém. Porém, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Brasil não estava preparado para esta pandemia e foi declarado agora, e já foi aprovado pela Câmara, o estado de calamidade pública. O que é o estado de calamidade pública? É quando o governo, o estado, a prefeitura declara que aquela pandemia está causando estrago, prejuízo, desgraça para a nação. Então, eles estão declarando o quê? Declarando estado de calamidade pública. Vai ser liberado aí verbas para combater o quê? Esta pandemia que está causando estrago. O Brasil está sendo o quê? Multiplicado o número de infectados no país. E o coronavírus, ele trabalha assim: primeiro vem a infecção, a multiplicação dos infectados e depois vem a morte. E já começou no Brasil o aumento de mortos, mas a coisa vai piorar, vai tomar uma outra proporção, vai tomar uma outra proteção. E por conta disso, muitos decretos já estão sendo confirmados através das autoridades, prefeitos, governadores, até ministros, decretando o quê? Fechamento de estabelecimentos, proibição de jogos na questão do esporte, fechamentos na questão comercial, fechamento de aeroporto, fechamento de rodoviárias, fechamento de clube, fechamento de até no nosso no condomínio, eventos estão sendo fechados. Então é uma verdade que nós não podemos nos omitir. Nós estamos vivenciando isso. Bispo, me diga uma coisa, com base nisso, o coronavírus hoje é o assunto principal, está assustando as pessoas, e é para assustar mesmo os moradores da terra, é para assustar, é para que o povo se volte para Deus, é para que haja arrependimento, é para que haja conversão. Esse é o momento de pregar o evangelho, de falar que Jesus está voltando. Um dos grandes sinais é esse aqui, ó. Isso aqui é mista que isso sobrevenha, é a parábola da figueira também, assim como está acontecendo lá em Israel, aqui está acontecendo essa pandemia, é sinal. Não é só a questão da pandemia, mas existe os rumores de guerra. Está tendo agora guerra na Síria, rumores de guerra na Síria, entendeu? Sinal da fome. A fome vai aumentar, está aumentando e vai aumentar. A África que diga. Quer ver outro sinal terrível? Intolerância religiosa. Você não tem ideia do que está ocorrendo na Nigéria. Enquanto o povo do Ocidente fecha os olhos para o que está ocorrendo na África, os africanos, os negrinhos estão morrendo. São muitas igrejas sendo queimadas. Tem um grupo chamado de Boko Haram. O Boko Haram está
pior do que o Estado Islâmico no dia atual. Eles estão executando, eles estão parando ônibus, executando, destruindo igreja, procurando as pessoas nos montes, nos vales, nos matos, para exterminar. Eles chegam matando, estuprando, sequestrando, querendo valores absurdos em troca do alvo, viu? Do sequestro. É algo terrível. Enquanto isso está ocorrendo em alguns lugares, está tendo hedonismo cristão. As pessoas estão em busca de prazer, muito prazer, inclusive no meio, no segmento cristão. Outra coisa é o aquecimento global. Prezados amados, você não tem ideia do que está ocorrendo. O calor está aumentando, pedras nas geleiras da Antártida do tamanho de cidades estão derretendo, as ondas invadindo as praias, uma coisa terrível, o bramido do mar, a invasão das ondas. Agora mesmo em Utah, nos Estados Unidos, houve um grande terremoto, 5,7 na escala Richter, destruindo estabelecimentos. Agora, hoje, ali nos Estados Unidos, houve um grande terremoto. Eu queria que você ficasse atento à declaração da NASA. NASA está declarando que um asteroide está vindo de encontro, vai passar bem pertinho da Terra. Quem adverte que a NASA está certa, que esse asteroide não pode cair no mar, porque há uma promessa de um grande monte ardendo de chamas cair sobre o mar. Já imaginou? Uma promessa que está lá em Apocalipse capítulo 8. Algo como um grande monte ardendo de chamas cairá sobre o mar. Há uma estrela por nome Absinto, vai cair sobre as fontes, sobre os rios, e as águas se tornarão amargas. Existem muitos sinais que eu poderia citar aqui, sinais no céu. Irmãos, existe um Criador. Existe um Criador. Não existe esse negócio de evolução não, irmão, essa teoria da evolução. Acredite que há um Criador que fez os céus e a terra, que manda no céu, manda na terra, manda no ar, manda no mar. Ele é inigualável, ele é incomparável, incontestável, contundente. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prezados amigos, está aí o aumento dos terremotos. Nunca se viu tanto terremoto como nos dias atuais, viu? Nunca se viu tanto terremoto. Está tudo preparado aí para a vinda do anticristo, viu? Tudo preparado para a vinda do anticristo. É tempo de busca, é tempo de Tiago 4,8, é tempo de Isaías 55,6, é tempo de Provérbio 24,10. Meu amado, Apocalipse 3,11 para você, tá bom? Apocalipse 3,20 para você. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Outros sinais é o sinal do materialismo. Irmãos, a Bíblia diz assim: louco, se pedires tua alma, que tens preparado, para quem será? Para quem será a sua alma? Você tem se preparado para se encontrar com o Senhor? Aqui na Bahia, o governador decretou que os cultos só podem ser realizados com 50 pessoas. 50 pessoas. Então você vê o fechamento aí de lojas, de bares, de feiras, de shopping, de clubes. Coitado do povo pobre, das favelas. Coitado, viu? O movimento do comércio está caindo. O movimento do comércio está caindo. E o que é que eu quero dizer? Tem um movimento em Camboriú,
foi adiado, mas, por um outro lado, essa praga, esse estado de calamidade pública, está ocorrendo um fenômeno. Qual o fenômeno, bispo, que está ocorrendo? Muita gente está se voltando para Deus. Eu tenho visto o coração do povo mais aquebrantado. O povo está com sede de ouvir a palavra de Deus. O povo está com fome. O povo quer uma notícia que alimente a sua fé. O povo quer uma palavra. Chega de blá blá blá. Chega de mimimi. O povo está querendo uma palavra viva, que dê razão à nossa esperança, que dê razão à nossa fé. E Deus, ele tem uma palavra do coração dele para o seu coração. Você não está percebendo que o ano de 2020 está sendo um ano diferente, não? O ano de 2020 está sendo um ano diferente. E o coronavírus veio para dizer isso a você. O céu está sendo abalado. E esse coronavírus não veio da parte do homem. Esse coronavírus está vindo da parte de Deus sobre os moradores da terra. A China estava queimando Bíblia. A China estava perseguindo os cristãos. A China estava dizendo que Deus não existia. Tem muita gente dizendo que Deus não existe. Como é que Deus cria os céus e a terra, pesou os montes, os outeiros, mediu com sua fita métrica? A Bíblia diz que ele mede os palmos com suas mãos, as águas ele mede com os punhos. Quem é semelhante ao nosso Deus? E aí o homem vem, dá as costas para Deus, como se nada tivesse acontecendo. Meu irmão, está aí, sinais dos tempos. Quer ver outro sinal? O tráfico. O tráfico de drogas está como nunca, meu irmão. Guerra de facções, violência. Mas está aí, pedofilia, prostituição, adultério, engano, falsidade. Nós estamos vivendo uma época da falsidade, meu irmão. Tudo falso. Se a gente compra uma lâmpada, fui comprar uma lâmpada para iluminar determinado lugar, lâmpada barata. Poucos dias a lâmpada queimou, era do Paraguai. Identidade falsa, carteira de habilitação falsa, carteira da OAB falsa. Tinha um médico falso. Teve um oficial da polícia militar que ficou um tempo no quartel em Itabuna. Depois que examinaram bem o rapaz, ele era um oficial falso, médico falso. Nós estamos vivendo na época terrível, crise política. Crise política. Quem confiar, meu irmão? Em quem confiar? Uns confiam em carros. Eu me lembro que Felipe Massa estava bem, ganhando muitas corridas, tinha tudo para ganhar um prêmio, não me lembro agora o prêmio que ele ia ganhar, faltando 3 voltas para ele ganhar a corrida e o campeonato. O motor da Ferrari estourou. Ferrari, hein? Estourou. Ele ficou muito decepcionado, confiou no carro. Teve Rodrigo Pessoa, tinha um cavalo, tudo para ganhar uma medalha de ouro, mas nesse dia o cavalo estava estressado, não quis pular, perdeu a medalha, ficou arrasado. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Tinha um médico aplicando injeção letal para matar o paciente. Tinha um enfermeiro que estava desligando o aparelho, matando o paciente. Remédio era farinha de trigo. Povo que confia no remédio. Em quem confiar, meu irmão? Uns confiam no presidente. Fernando Collor falhou, Dilma falhou, Lula falhou, Temer falhou. Em quem confiar? Senador viola o painel eletrônico. Olha aí o Alcolumbre.
Ah, em quem confiar? Em deputado, mensalão, lava-jato. Quem confiar? Vou confiar no filho, na filha. Filha, olha aí, Suzane Ristoff mandou matar os pais, e a outra aí matou a mãe com amante. Quem confiar? Confiar no filho, sabe? Eu vou confiar no filho. Aqui na Bahia teve um filho que cortou a cabeça do pai. Teve outro que cortou a cabeça da mãe e ficou com a cabeça debaixo do braço. Quem confiar? Confie em Deus. Confie no seu Filho Jesus Cristo. Jesus te ama. Jesus te chama. Tem vitória para te dar. Eu queria que você assistisse um documentário. O documentário é da Guerra dos 6 Dias. Que documentário é esse? É estratégia militar ou intervenção divina? Foi quando Israel venceu a Guerra dos 6 Dias de Yom Kippur, recuperou a cidade de Jerusalém. Em Israel tem algumas promessas que irão se cumprir. A promessa dos 144 mil vai ter que se cumprir lá. A promessa das 2 testemunhas vai ter que se cumprir lá. A promessa da reconstrução do 3º templo. Hoje o povo quer saber como é que Israel vai construir o templo ali no Monte Moriá, se tem ali a mesquita de Omar, se tem ali o Domo da Rocha, se não me falha a memória, o 2º lugar mais sagrado dos muçulmanos, do Islã. Como é que vai remover aquilo ali para construir o 3º templo? Irmãos, os utensílios do 3º templo já estão fabricados, levitas já estão ensaiando, o sumo sacerdote já foi escolhido, os sacerdotes já estão, até o altar móvel já foi construído, o altar móvel. É brincadeira, o Sinédrio já está lá, o Instituto do Templo está preparando tudo já para o 3º templo. E sabe de uma, meu irmão? Já tem um rabino que disse que o Messias já está entre eles. O Messias já está lá. Um rabino alegou que o Messias já está lá. A novilha, o novilho vermelho, eles também já estão com o novilho vermelho e já estão, já tem um criatório desse negócio, desse novilho vermelho, entendeu? Então, prezados amigos, irmãos, existem muitos sinais, o gemido da terra, a apostasia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Existe um movimento, um segmento que nasceu aqui no Brasil, chamado de desigrejado. Desigrejado é um grupo que eles estão defendendo que o cristão ele não precisa de um templo feito por mãos humanas. Olhe bem, se você é um desigrejado, se é isso que você quer para a sua vida, fique na vocação que você foi chamado, fique na posição aí, mas não fale mal de quem está na igreja. Você sabe o valor que tem uma igreja no seu bairro? Você tem ideia do valor? Quantos jovens estão largando o tráfico porque tem uma igreja no bairro? Você tem ideia de quantas famílias estão sendo restauradas por causa de uma igreja no bairro? Você tem ideia de quantas pessoas estão se rendendo a Jesus? Quantos cansados, oprimidos, sobrecarregados estão procurando igrejas? Cuidado para você não estar falando mal da obra de Deus, recalcitrando contra os aguilhões. Você que acha que você é o detentor do conhecimento, cuidado, você pode estar indo de encontro à multiforme graça, à multiforme sabedoria de Deus. Deus, ele sabe como trabalhar, Deus sabe como operar, Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar.
Tem lugares, meu irmão, você que está reunido em casa, você não pode pegar um traficante e levar para sua casa. Você não pode levar um ladrão e levar para sua casa. Você não pode levar um malfeitor e levar para sua casa, para pregar o evangelho dentro da sua casa, ensinar ele lá. Você não vai querer fazer isso. Mas em igrejas evangélicas eles entram, entregam armas, eles entram, entregam a vida a Jesus, entregam maconha, cocaína, heroína. Eles entregam tudo, entendeu? Se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Outro sinal da perseguição religiosa, o que está ocorrendo em vários países, existe uma perseguição terrível contra os evangélicos. Isso é o quê? Isso é sinal, gemido da terra, entendeu? Materialismo, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos pastores, falsos profetas, está rolando de tudo. Entendeu, meu irmão? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você está preparado para se encontrar com o Senhor? Está ou não está preparado? Receba essa mensagem aí nessa noite. Eu queria orar por você. Que Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te dê vitória, Deus abençoe sua família, blinde você contra as astutas ciladas do diabo. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você, Deus dê vitória a você. Jesus te ama, Jesus te chama, tem vitória para te dar.